Como não podia ser diferente, hoje temos o melhor episódio de iCarly, que na verdade está dividido em duas partes. E esse foi o final da série, com uma nota de 9.1, o último episódio da quinta temporada, o adeus. O episódio começa com a Carly na escola. A Sam chega e pergunta se ela tem coceira em algum lugar, e ela mostra o que ela fez em sua aula, uma tábua com pregos, que serve para coçar as costas. Ela diz para a Carly testar, que no começo não quer, mas depois acaba gostando. O Fred chega e diz que já experimentou também, e mostra sua camisa toda rasgada. Ele recebe uma ligação e saca seu celular gigante. As meninas dão risada, pois não tinham visto ainda. O Gibby depois chega para perguntar, mas também começa a dar risada do celular gigante do Fred. Aqui já temos uma pequena piada sobre o contexto da época, né? Lá em 2012, os celulares ainda eram muito pequenos, mas algumas marcas, por exemplo, como a Samsung, começaram a lançar produtos diferentes. Por exemplo, a Samsung, que nem eu acabo de citar, lançou o Galaxy Note, que naquela época tinha gente que considerava esse aparelho um absurdo de grande. Depois a Carly parece um pouco desanimada, pois diz que seu pai respondeu seu e-mail dizendo que ele não poderá ir ao baile de pai e filha, o qual a levava sempre quando era criança. Agora Spencer está restaurando uma moto. A Sam fica apaixonada nela, pois diz que é um dos seus sonhos ter uma dessas. Ele diz que está restaurando pro meião, que vai dar de presente ao seu primo, uma toca. Gibby chega, dizendo que não sabia que o elevador parava no apartamento de outras pessoas, e acabou pegando um abajur, pois uma mulher falou a ele pegar o que quiser, só não era pra machucar os seus filhos. O Spencer termina de falar pelo celular e diz que era sua ex-namorada, a ex pela qual ele realmente se apaixonou e marcou uma janta com ela no sábado à noite. Mas nisso, ele pergunta onde está a adolescente que realmente mora nessa casa, e o Fred diz que ela queria estar sozinha, então foi pra lanchonete. A Sam está ajudando o Spencer com a moto. O porteiro Lubert aparece para entregar uma peça que chegou pro Spencer, mas ele está muito gripado e termina espirrando em sua cara. Depois ele sai fora e o Spencer percebe que a peça que chegou não era a certa para essa moto. Carly chega e ela diz que até que está bem. O Spencer pergunta que por que ela está triste se não foi a esse baile nos últimos 4 anos. Ela fala que queria ir nesse, pois será o último, já que no próximo ano ela passaria do limite de idade. O Spencer então decide convidar ela ao baile. Ela diz que é sábado à noite. A Sam tenta interromper, pois o Spencer tinha marcado um encontro. Mesmo assim, ele não deixa ela falar e diz de novo pra Carly que quer levá-la. Ela fica toda feliz e dá um abraço nele. Aí o Lubert chega pra espirrar de novo e diz que guardou especialmente pra eles. No dia seguinte, a Carly acorda e vê que a Sam ficou toda a noite trabalhando na moto. A Carly, toda animada para o baile, sai com pressa e nem percebe que foi de pijama. O Spencer chega e está muito gripado e passando mal. A Sam questiona como ele vai levar a Carly ao baile da Força Aérea se está desse jeito, mas ele diz que como ela está tão empolgada, não quer dizer que está gripado, e vai levá-la mesmo assim. Ele diz que se sente muito quente e quase entra completamente na geladeira, mas nisso, a Carly chega percebendo que saiu de pijama, e o Spencer sai da geladeira dizendo que estava pegando um ensopado de atum para comer. No shopping, Gibby vai fazer outra réplica de sua cabeça. O Fred diz uma frase em espanhol e o Gibby pergunta que sempre quis saber por que ele falava espanhol. O Fred vai explicar, mas é interrompido pelo cara da loja. Nisso, o Gibby vê um animal e o cara diz que é um furão. Aqui temos duas coisas. Essa dúvida sobre o fato do Fred falar em espanhol, que nunca vamos saber porque ele foi interrompido, mas que mesmo assim existem várias teorias sobre isso, né? E o furão, fazendo referência ao filme de iCarly em Tóquio. Em casa, o Spencer passa muito mal. A Sam, que tinha ido à farmácia, voltou com um balde de frango. O Spencer agora negocia a peça da moto e diz que está desesperado e que precisa disso logo. A Sam tenta interromper, pois se ele falar assim, o cara vai cobrar muito caro. Aí o cara oferece a peça em $2.000 e o Spencer não fecha negócio. O Fred compra uma bolsa como capa para o seu celular gigante e a Sam vai até a loja do Micalito para conseguir a peça, que inclusive o Micalito é o próprio Dan Schneider. Ele diz que tem a peça, depois ela pergunta sobre umas pedras e ele todo animado diz que ele faz para vender, mas que nunca vendeu nenhuma. Ela então faz um acordo, ela compra 10 pedras se ele vender a peça por 20 pratas. Ele aceita na hora e quando começa a falar sobre as pedras, ela sai de fininho. O Gibby fica preso na máquina e agora o Spencer já está pronto, mas está com 39,5 de febre. A Carly desce, ele a elogia, mas não consegue mais fingir e acaba caindo. Aí a Carly percebe que ele está com muita febre.
Na parte 2 do episódio, a Carly está completamente triste, pois não vai conseguir ir ao último baile. Enquanto isso, o Gibby continua preso na máquina. A Sam liga para o Fred e conta a situação do Spencer, e diz para o Fred tentar fazer alguma coisa, enquanto o Gibby corre com a metade da máquina na cabeça dele. Em casa, o Spencer já está um pouco melhor, e a Sam mostra que terminou a moto para ele. Porém, ele revela que o meião falou que brigou com seu primo e que já não ia dar ela de presente. Então, o Spencer podia ficar com a moto. A Sam pergunta o que ele vai fazer, e ele diz que vai dar pra alguém. Ela pergunta pra quem e o Spencer dá de presente pra ela mesma. Agora a Carly está chorando. Fred e Gibby chegam no apartamento de terninho e eles dizem que vão levar a Carly ao baile. Mas ela parece que fica mais triste ainda, deixando o Fred e o Gibby sem entender porra nenhuma. Ela pede desculpas e agradece, mas diz que não seria o mesmo, nem com o Spencer seria igual, e que agora ela já não quer ir ao baile com ninguém. Porém, ao mesmo tempo que ela fala isso, seu pai chega e pergunta se ela não quer ir nem com ele. Ela corre e o abraça. O Spencer chega e também fica surpreso e dá um abração em seu pai. E agora ele leva a Carly para o baile. Está rolando uma festa no apartamento quando eles voltam. A Carly já começa a dizer as atividades que quer fazer com o seu pai. Porém, ele interrompe e diz que tem que ir embora essa noite mesmo, pois precisam dele na base da Itália. Ela diz que queria ter mais tempo com ele, ao que ele responde que então por que não vai junto? Ela diz que é loucura, mas todos seus amigos concordam em que ela deveria ir, até mesmo o Spencer. O seu pai diz que lá tem garotos bonitos de sua idade, então ela aceita na hora. Agora, as meninas começam o iCarly do nada. Elas apresentam seu pai e depois tem o quadro do bebê Spencer. Na sequência temos o cowboy e a fazendeira burra que pensava que seu bigode era um esquilo. E finalmente, elas revelam que a Carly está indo morar na Itália e que o iCarly tem que dar um tempo. Elas agradecem por tudo e finalizam o show. Carly está arrumando suas malas junto com Spencer e agradece por ele tomar conta dela, por fazê-la rir e se sentir segura. Os irmãos dizem que se amam e se abraçam. Agora, o Fred está guardando todo o seu equipamento. Ele começa a falar, mas nisso a Carly o beija do nada, e depois de ficarem um pouco sem jeito, ela diz que tem que descer as malas, e o Fred vai com ela felizão. Agora, o coronel decide descer primeiro com tudo, abraça o Spencer e se despede. A Sam diz que vai descer junto com ela. Ela entrega o controle como lembrança e elas se abraçam. Carly já está no avião e ao mesmo tempo que ela está revendo o primeiro episódio, os outros personagens se lembram de momentos que passaram nesse tempo. Finalmente, o episódio termina com a Sam indo embora na moto. Então pessoal, esse foi o final da série e também o episódio com a maior nota. Dentro de tudo, eu acredito que foi um bom final. Ao longo dessas duas partes do episódio, temos personagens antigos que aparecem, piadas memoráveis, e tudo isso causa um sentimento instantâneo de nostalgia. O episódio também é carregado por atuações um pouco mais intensas, diferente ao comum da série. A despedida que tem como grupo é bem sentimental também, e acredito que muitos, assim como eu quando assistimos o episódio naquela época, realmente sentimos algo como o próprio final retrata, esse sentimento de que um ciclo chegou ao seu fim, uma despedida de personagens que passaram tantos anos conosco. Foi legal, foi legal. O episódio O Adeus foi um encerramento importante e com emoção real, boas atuações e uma grande nostalgia, ficando marcado como o episódio com a maior nota da série inteira.